Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Iniciamos neste momento mais uma edição do seu já tradicional Conexão ND, de todas as segundas-feiras e todas as noites aqui na Record News. Hoje, com um convidado muito especial. Temos a honra de apresentar o secretário da Infraestrutura de Santa Catarina, o Tenente-Coronel Tiago Vieira. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com graduação em Segurança Pública pela Univale, especialização em Administração Pública pela UDESC, pós-graduação em Ciências Penais pela Universidade de Anhanguera, Tenente-Coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, secretário adjunto da Agricultura e, nos últimos 2 anos, secretário da Infraestrutura titular aqui em Santa Catarina. Coronel, secretário Tiago Vieira, muito boa noite, seja muito bem-vindo no nosso Conexão ND. Boa noite, Moacir. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Para nós é uma alegria estar aqui prestando contas. Esse é o dever do gestor público, de prestar contas, esclarecer e dizer o que a gente, nos últimos anos, tem produzido em prol da infraestrutura. Há muitos meses nós gostaríamos que já estivesse aqui para falar exatamente sobre o andamento das obras, os problemas que existem no sistema rodoviário e aeroportuário de Santa Catarina. Vamos então, secretário da Infraestrutura, Tiago Vieira. Na série de entrevistas aos candidatos ao governo de Santa Catarina, houve uma unanimidade, muitas unanimidades, mas uma delas foi exatamente a questão das rodovias. E das rodovias, o estado deplorável das estradas estaduais do oeste de Santa Catarina. O que é que o senhor tem a dizer sobre essas críticas? É justamente, Moacir, por esse motivo que o governador Carlos Moisés elencou a infraestrutura como pasta e bandeira de governo. Nós pegamos 74% das rodovias esburacadas. E essa situação decorre da falta de investimentos. De atenção! Nós, Moacir, nos últimos 4 anos antes dessa gestão, foram investidos apenas com recursos próprios 99 milhões. Nós temos investido maciçamente e já chegamos a 6 vezes, ou seja, a mais desse valor, 600 milhões de reais. Temos gargalos, temos ainda problemas a resolver, mas temos a convicção que os resultados que nós temos alcançado em todas as regiões, elas têm mostrado que nós estamos no caminho certo. Prova disso, que do levantamento anterior, lá em 2018, quando nós tínhamos de cada 10 trechos rodoviários, 7 estavam em situações ruins ou péssimas. Hoje a realidade mudou. Hoje, a mudança desse foco de gestão, nós temos de cada 10, 7 estão em estados bom, regular ou ótimo. Quantas rodovias o senhor está administrando hoje em Santa Catarina? São 6 mil quilômetros. Desses 6 mil quilômetros, nós temos cerca de 1 quilômetro de não pavimentada. Nós temos uma meta de avançar na implantação de rodovias em todas as regiões, ou seja, onde são rodovias, mas não tem asfalto. São as não pavimentadas. Por exemplo, SC156, lá em São Domingos, divisa com o nosso Paraná. Nós vamos estar dando agora a ordem de serviço para levar o asfalto. 350 em Abelardo Luz e tantas outras, Rio Rufino, Urubici, 370, são rodovias na malha rodoviária, mas que não tem asfalto, infelizmente. No passado não foi dada atenção e agora a gente está dando essa atenção. Desses 6 mil quilômetros, na sua avaliação atualizada hoje, qual é a região que está mais carente? Estradas péssimas? Meio oeste catarinense. Do meio oeste para o oeste é a região que nós temos focado fortes investimentos, sem desconsiderar as demais, justamente porque ali nós temos a maior malha rodoviária. A região do meio oeste, falando em quantidade e em volume, em percentual, melhor dizendo, na verdade é a maior malha rodoviária catarinense da região. Então, é por isso que, de fato, nós temos uma carência grande ali. Agora, 2 unanimidades que eu gostaria de destacar com o senhor. Uma da BR Federal, 153, diz que é lastimável. 163. 163. E a outra é a famosa SC, essa é estadual, da sua responsabilidade, que liga Chapecó a Concórdia, SC 283. 283. Então é o seguinte, por que só agora que o governo resolveu atacar esses trechos que é considerado vital para a economia catarinense? Eu acho que esse trecho é vital e todos nós sabemos disso, mas o fato é que eles fazem a conexão do nosso agro, né, dessa riqueza que Santa Catarina produz, mas que infelizmente nós sequer tínhamos projetos. Então, a nossa dificuldade inicial é fazer uma carteira de projetos, mas para fazer projetos nós precisamos de técnicos. E nós tínhamos uma secretaria sem a inclusão de técnicos. Então, 2019 foi o momento em que nós chamamos os técnicos, a primeira leva. São mais de 166 engenheiros chamados desde 2019. Antes disso, fazia, né? 30 anos que não era colocado um engenheiro
dentro como servidor do Estado. Então, nós arrumamos a casa, incluímos técnicos, esse pessoal foi a campo e a partir de 2020 nós passamos a contratar projetos. Secretário, como é que o governo Luiz Henrique pavimentou todos os acessos em mais de 60 municípios de Santa Catarina, se não existiam esses técnicos que você está reclamando e com razão? Na verdade, foi que a gente fala, a falta de continuidade. Boa parte desse pessoal, aí a gente está falando de praticamente 20 anos atrás, esse pessoal foi se aposentando e não foi colocado novos técnicos, ou seja, teve uma ruptura. E aí isso ainda nos traz um problema maior, que é o que a gente chama de capital humano, que é justamente a continuidade, a experiência sendo passada. Então, e vale dizer, Moacir, que o movimento do Luiz Henrique, que levou de fato a todos os municípios o acesso pavimentado, é um movimento que era pautado em financiamento, em juros. O movimento atual é um movimento de recursos próprios. Até agora o Estado não pegou financiamento. Tem feito gestão, economizado e aí devolvido o dinheiro para onde a vida acontece. Bom, então não tinha engenheiro, então não tinha projeto. Isso. Não podia ter sido contratado em iniciativa privada? Não, na verdade a gente contrata os projetos da iniciativa privada. E o que impediu que isso fosse feito no início do governo? Os nossos técnicos, na verdade, eles fiscalizam, fazem o levantamento. Para eu fazer uma rodovia, nós precisamos, por exemplo, saber se ela vai ter que ter elevado, se ela vai ter que ter terceira faixa, Perfeito. se ela vai ter que ter viaduto ou túnel. Essa demanda quem faz é o técnico da secretaria. É isso que dá o custo de um valor de um projeto, que a empresa se interessa ou não na contratação. Agora, o ex-secretário da Casa Civil, do seu governo, do governo do Moisés, o Erlon Giordani, ele tem sido muito crítico, ele já está em plena campanha há algum tempo, em relação a esses 170 engenheiros. Ele diz que eles não tinham expertise em relação a rodovias. Na verdade, o time da secretaria é um time fantástico. Pessoas capacitadas, técnicos. Eu até vi a manifestação e tive o dever de esclarecer e esclarecer para além disso. Foi dito na afirmação que o Estado no passado tinha um contrato guarda-chuva. Isso. Isso não pode, isso é ilegal e nunca teve. Vou afirmar, isso nunca teve. Contratar a implantação ou restauração de uma rodovia é algo que precisa de bastante estudo do tipo da solução. O que se faz... O secretário, não só para esclarecer o nosso telespectador, quando ele fala em guarda-chuva, ele fala num pacote de obras rodoviárias estaduais, é isso? Não, né? Na verdade não. O que ele propõe é de que, ele disse que haveria no passado, uma empresa contratar e conforme eu precisasse restaurar a rodovia 156, 163, eu demandava essa empresa isso. E ela produz o projeto. Isso não pode. Isso o Tribunal de Contas diz que é ilegal. E é ilegal justamente porque a gente não consegue definir o valor, mensurar o que efetivamente está sendo pago. Perfeito. Então o ex-secretário está errado. Na verdade, houve um equívoco de informação e a gente teve o dever de corrigir. E a ideia de fazer um pacote de projetos também não passou? Não, na verdade a gente fez. O maior, aliás... Em que região? 99 milhões em projeto. É o maior investimento em projetos em Santa Catarina até hoje. Tudo com recurso próprio. Só na região do Oeste, do Grande Oeste, são mais de 135 trechos rodoviários com projetos contratados. Acesso à Princesa, SC160, SC305, SC161, SC163, SC283 e tantas outras rodovias aí do nosso Oeste importante aí para que a gente possa não só escoar a produção, mas garantir a dignidade e a segurança de quem trafega. Esses 99 milhões, esses 135, é isso? Isso, no Grande Oeste. 135 projetos. Eles ficaram concluídos só agora, recentemente? Não, gradativamente eles estão sendo concluídos ao seu tempo. Então nós tivemos agora, por exemplo, o trecho de Pinhalzinho, da SC160, de Pinhalzinho a Bom Jesus. Esse trecho ficou pronto, agora lançado o edital de licitação. Secretária, uma curiosidade, até pessoal, mas eu acho que a informação é importante também. Se o governo chegou e identificou que o maior problema do Oeste, em estados estaduais, era o trecho Chapecó-Concórdia, pela importância do agronegócio, por que não atacou logo o projeto nessa região? Não, na verdade, a gente atacou. A gente elencou isso como prioridade. Só que não basta a gente ter o recurso, não basta a vontade política, que isso nós temos. O fato é que nós precisamos que as empresas contratadas nos entreguem os projetos. E é isso que foi vencido. Mas demorou nesse trecho específico? Na verdade... Porque só lançaram a licitação para a construção, para a recuperação, restauração, agora recentemente, né? Na verdade, Moacir, o que demorou foi, nas gestões anteriores, nunca tinha sido contratado.
Se nós tivéssemos sido no passado contratado, hoje a gente estaria executando a obra e resolvendo o problema das pessoas, de quem vive. Eu sei que o senhor já lançou editais, já está em construção, alguns trechos, né, desse longo percurso entre Concórdia e Chapecó. Sim, estamos em obras. Mas não está em todo o trecho ainda, né? Não, na verdade, hoje nós estamos com obras de Águas de Chapecó até Palmitos. Sim. Vale dizer que a 283, ela há mais de 30 anos aguardava, as pessoas aclamavam, o agro aclamava por Sim. atenção. E depois de 30 anos, nós temos Águas de Chapecó a Palmitos em obra, agora estamos fazendo deslocamento do posteamento, para dar continuidade. Nós temos Chapecó a Arvoredo e de Arvoredo até Concórdia nós estamos lançando licitações para que a gente possa vencer essa demanda. Muito bem, nós vamos ainda voltar à questão do Oeste, mas eu gostaria que o senhor aproveitasse a exposição da nossa colega produtora, Carol Castro, para falar um pouco a respeito dos novos rumos aí que o senhor trouxe essa lâmina aí. Aqui é uma comparação, Moacir, que fica bem didático. Quando a gente fala do abandono, isso é carência de investimento. Falta de recurso. E quando a gente não coloca o recurso onde deve ser colocado, que no passado era assim, nós só tivemos 99 milhões. Isso. Hoje nós temos 6 vezes mais. Se nós olharmos, são 6 vezes mais recursos para a restauração. Não estou falando de conserva rodoviária. Eu não estou falando, como lá, quem é do nosso oeste, voltando ao oeste, a nossa é C163 de Porã a Itapiranga. Trecho que era crítico. Quem vive lá, e aí sim de conserva, nós vamos ver que além da restauração, além das obras, nós tivemos um investimento intenso em conserva rodoviária. Em Florianópolis, por exemplo... O senhor está falando aí 460 milhões, é isso? Essa é a previsão até o final do ano, mas já investimos esse ano 162 milhões. 162 milhões esse ano de 2022 é superior que a 8 anos da gestão anterior. Nesse ponto, nós vamos pegar aqui, por exemplo, Florianópolis, para as pessoas entenderem. Acesso a Jurerê. SC402, quem passa pelo local, antes era esburacada. Por que ela está recapeada? Feita a recomposição, por causa desses investimentos. Lá em Gaspar, a nossa Francisco Mastella era totalmente destruída. Hoje, tá bom. Pedro Zimmermann em Blumenau, e SC163 e tantas outras rodovias que a gente tem investido justamente nisso. Secretário, mais uma lâmina que o senhor trouxe para ilustração. Rodovias federais, vamos então já aproveitar. Do total de 465 milhões, quanto o governo do estado já transferiu para o DENIT? 219 milhões. Para quais as rodovias? Para 285, até se passar o próximo slide aí vai ter detalhamento. 285, vai ter a 163, que são 35 milhões. A 163, que é considerada a pior rodovia de Santa Catarina, a BR-163, ela tem agora suas obras totalmente em razão dos recursos que o governador Moisés aplicou, o recurso dos catarinenses, que com a decisão do governador Moisés. Agora na 163, quem passa lá, aquela que era a pior rodovia, sim, nós temos 6 quilômetros já de pavimento novo em concreto. Então, assim como na 470, tudo que acontece na 470 é em decorrência de recursos dos catarinenses, porque quem passa pelas rodovias são os catarinenses, e teve aquele embate, deve ou não deve. O governo Moisés entende que deve e esse é o processo de mudança. Nós estamos com essa decisão, mudando a realidade da 163, da 470, da 280 e da 285. Bom, 470, os telespectadores sabem, é o Vale Itajaí. E vai depois em direção oeste. A 163 lá no meu oeste, a 280 Planalto Norte. 285, Extremo Sul. A famosa ligação da Serra com o litoral sul de Santa Catarina. É também uma novelinha interminável. Como é que é? Qual é a previsão agora de conclusão? Então, nós cumprimos a nossa tarefa praticamente lá, né? Faltam apenas menos de 2 milhões de investimentos e a gestão da obra é do governo federal. Sim. O que cabe ao Estado, de fato, é o aporte de recursos. O que é que o senhor sabe sobre a conclusão? Então, está numa reta final tanto esse trecho como da 470, tanto a 285, como a 470 de Navegantes até Blumenau. Eu tenho ideia de previsão de Navegantes Blumenau? Eu estive lá agora o mês passado, mas tinha muita obra. Isso. Mas também preocupante. Na verdade, eles estavam esperando a parte de adensamento de alguns trechos pois não. que precisa assentar. Por isso que estava proibido a circulação de veículos em alguns locais. Perfeito. Secretário, esse mapa aí do oeste catarinense permite o senhor dar uma visualizada para os nossos telespectadores. Até porque eu recebi exatamente agora à tarde, secretário, do sindicato
das empresas de transporte, Setecom, você deve conhecer, por sede em Concórdia. Documento atualizado. Eles tiveram uma reunião sexta-feira em Chapecó. O senhor deve ter mandado um representante, porque tinha representante da Secretaria FETRANSESC, né? Da FETRANSESC, exatamente. E lá foi apresentado o relatório, e esse relatório que me encaminharam diz o seguinte: até quando vamos suportar esse descaso? E aí, nesse relatório, indicam a BR 283, que já acabamos de falar, né? Se tiver novidade, o senhor pode concentrar. A BR 153, que o senhor também, entre Barra Seca e Concórdia. Eu nem Barra Seca é município? Eu não tenho. Não, né? É região, né? E essas duas e mais alguma. E aí, e a 282 também, situação lamentável. Aliás, todos os candidatos ao governo aqui no Conexão ND, especial Voto Mais, também citaram esse trecho. Irani, Ponte Serrada. É um desastre. É por isso que a gente está investindo forte, Moacir, o governo Moisés, para fazer a mudança. Estamos fazendo a mudança dessa realidade. E o governador Moisés já se colocou, a gestão atual, na 282, que é essa reclamação desse trecho também de Irani, Vargião, Ipumirim, aquela região ali, está bem caótico, já se colocou à disposição do governo federal, assim como o trecho de Lages até a BR-101, de 50 milhões para que a gente possa melhorar os trechos. Aí falta, de fato... Mais 50 além dos 465, é isso? Sim, para 50 milhões especificamente para 282. Maravilha. E aí esses trechos, por que agora o que falta? Falta, na verdade, o DENIT finalizar os projetos para que eles possam contratar a empresa e a gente fazer o pagamento. Secretário, dessa região do Extremo Oeste, vamos voltar ao Extremo Oeste, Carol. Como é que está a situação lá Rapidamente, né? Se a gente botar ali no Extremo Oeste... Vê se dá para retornar, por favor. Senão você pode continuar aqui, então. Senão a gente continua, não tem problema. Aqui, okay? A gente vai perceber, né, que tudo que está... O trecho está passando aqui embaixo. Não tem nenhuma anotação, porque só está em amarelo. O que esse amarelo significa na legenda? O que significa? Lá na pontinha lá do amarelo, da 283, Águas de Chapecó, lá à esquerda, lá nós estamos em obra, de Águas de Chapecó até Palmitos. No trecho de Chapecó a Arvoredo, que é aqui mais para cá, estamos em obra. Está um alaranjado mais forte. E Águas de Chapecó, como é que está? Esse trecho está bom. Ele precisa de aumento de capacidade, mas ele tem sido feito recentemente. Chapecó, Arvoredo, então... De Arvoredo até Concórdia, essas licitações que nós temos lançado, uma delas está aí aberta, outra deu fracassada, e aí a gente está avançando para que a gente possa ter a empresa. Temos o dinheiro garantido, temos a vontade política, estamos trabalhando de forma incansável para tornar isso realidade. O senhor fala fracassada, deserta, né? Deserta, é isso. Por quê? O valor era inferior ao custo da obra? Não, na verdade é uma realidade de mercado, né? Se nós pegarmos prefeituras, e todas as prefeituras, Joinville, Chapecó, Florianópolis, Criciúma, Tubarão, todas elas tiveram dezenas de licitações fracassadas. Então, é uma realidade de mercado justamente pelo volume de recursos e pelo fator do índice inflacionário. Falta empresa, então, para a construção? Não é que falta empresa. Na verdade, o índice inflacionário, eles acabam fazendo aquilo que é mais atrativo, aquilo que está perto da sua sede. Quando a gente tem uma pouca demanda, ou seja, a oferta é pouca, a demanda é pouca, a gente acaba tendo que avançar nas obras para manter, porque ele tem um custo, a empresa, né? Manter os seus funcionários, seus equipamentos. Agora, a partir do momento que a gente tem um volume, e aí, Moacir, a gente está falando aqui de rodovia estadual, mas se a gente falar dos municípios, rodovia da fronteira no Extremo Oeste, espera de 30 anos. E Cunhaporã, Cunhataí. Qual é a fronteira que você está falando? Rodovia da fronteira, lá no Extremo Oeste. Uma rodovia paralela ao 163. E aí? Em obra. São mais de 40 milhões para criar uma nova rodovia. Se nós olharmos de Cunhataí a Cunhaporã a Iraceminha, rodovia. Se nós colocarmos de Tigrinho, Santa Terezinha, rodovia. Então nós temos investido muito forte numa parceria com os municípios. Secretário da Infraestrutura de Santa Catarina, Tiago Vieira. Temos outros temas aí ainda mais palpitantes aí de interesse público sobre o sistema rodoviário e aeroportuário de Santa Catarina. Mas vamos a um rápido intervalo comercial e retornamos em seguida com o Conexão ND. Programa com o secretário Tiago Vieira, que estará disponível no portal ND+, aqui em Santa Catarina, líder em audiência e também nas redes sociais da internet. Aguarde, porque retornaremos em seguida. Até já.
Estamos apresentando o Conexão ND. Hoje com a presença especial do secretário da Infraestrutura, Tiago Vieira. Secretário Tiago Vieira, há algumas pendências federais e até estaduais aqui também em relação aí à ligação Litoral Sul-Serra Catarinense. Vamos falar primeiro, você já falou da 285. 285, a sua esperança é de que termine esse ano, é isso? Essa é federal, mas tem dinheiro estadual. E a famosa Serra do Faxinal. Também lá tem caveira de burro enterrada. Não. Na gestão atual, nós dissemos que a gente ia trabalhar de forma incansável. E nós temos uma ótima notícia, né? Nós temos empresa contratada, excelente empresa, diga-se passagem, e nós temos o licenciamento que foi emitido agora pelo IBAMA. E os técnicos do IBAMA fizeram uma análise técnica, aceleraram, junto com os técnicos da secretaria. Então, nós devemos dar na primeira semana de agosto a ordem de serviço para a retomada dos trabalhos da Serra do Faxinal. Qual é a previsão de conclusão? 18 meses. A partir da ordem de serviço. Então nós estamos com uma expectativa positiva aí, quer dizer, daqui a 2 anos, no mínimo. Essa é a nossa expectativa. Vamos ter aí 2 ligações de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul e do litoral. E lá, vale dizer, Moacir, que nós estamos pavimentando também a SC-108, que liga a Praia Grande a Jacinto Machado. Nós vamos e botamos também o dinheiro para a pavimentação de Jacinto Machado ao Rio Grande do Sul, por meio de um convênio. O nosso objetivo é criar um roteiro de infraestrutura de turismo, um grande anel, o anel dos cânions, no sentido de que a gente possa fomentar a economia do turismo. Vai explodir a região, porque é uma região espetacular, maravilhosa do ponto de vista turístico. E há outros empreendimentos empresariais privados daquela região, né? Sim, sim. Na verdade, a gente precisa dar condições da infraestrutura para que a gente possa cada vez mais consolidar o turismo da região. O senhor tem notícia do mirante maravilhoso que foi programado para a Serra do Corvo Branco? Na verdade, o mirante da Serra do Corvo Branco, eu acho que é da Serra do Rio do Rastro, o mirante, né? Não, tem um no Rio do... mas tem... Investimento particular, isso, privado. Particular, conheço, privado. Visitei. Sim. Um grande investimento do Altos da Serra do Corvo Branco. Isso. Secretário de Corvo Branco, como é que está? Então, nós estamos com a obra andando, mas nós tivemos os episódios em maio das chuvas, né? Do desastre natural. E desde então, nós estamos trabalhando para que a gente possa liberar a Serra do Corvo Branco. Nós fizemos hoje a primeira etapa da concretagem. A via lá já era uma via estreita, a rodovia. E, infelizmente, com o deslizamento, ela ficou menos de 1 metro. Então, nós tivemos que fazer toda a limpeza do talude e nós estamos concretando. A previsão é de que daqui 10 dias nós estejamos, início de agosto, estejamos liberando a Serra do Corvo Branco. Boa notícia aí para o período do inverno aí, pessoal, visitar aquela região maravilhosa de Urubici, etc. Mas a Secretaria, se eu não estou enganado, também contratou a pavimentação da Serra do Corvo Branco. Isso, está andando. Só que a gente está começando pela parte plana, que a gente diz, que é de Urubici. Enquanto isso, nós estamos cuidando na parte emergencial em razão do deslizamento. Então, a gente está trabalhando em 2 frentes. Falar em turismo, falar em Serra Bonita, Santa Catarina, aliás, de repercussão mundial. Serra do Rio do Rastro. Do governo a mim, ela foi iluminada. Depois desapareceu a iluminação. Como é que está hoje? Hoje nós tínhamos o compromisso, estamos mudando essa realidade e agora nós temos a ordem de serviço já emitida, fizemos o levantamento, contratamos a empresa e agora a ordem de serviço emitida, a empresa tem cerca de 20 dias para iniciar o processo de execução para a gente ter novamente a iluminação e potencializar, não só a segurança viária, mas potencializar o patrimônio que é a Serra do Rio do Rastro. Já está pronta a ordem de serviço? A ordem de serviço já está pronta. Quando é que vai ser lançada? Não, nós já assinamos a ordem de serviço. Sim. E agora a empresa tem 20 dias para iniciar os trabalhos. Voltamos ao litoral. O projeto de uma rodovia paralela 101 aqui em Santa Catarina, isso é um sonho da noite de verão ou é uma coisa real? Não. Na verdade, nós precisamos fazer obras de Estado, que vão além da gestão. Então, nós temos uma deficiência de obras do básico, que é restauração, mas nós temos que pensar grande. Santa Catarina precisa crescer e tem gargalos de infraestrutura. E é por isso que é a bandeira do governo Moisés. Então, nós fizemos o EVTEA. O que é o EVTEA? É um estudo de viabilidade técnica e econômica que mostrou por onde tem que passar o traçado. O traçado hoje é estimado em 6 bilhões. E esse traçado... 6 bi? Que a gente pretende fazer parceria público-privada. 145 quilômetros com um túnel, 20 pontes, obras de arte especiais. Os 4 lotes desses 145, nós lançamos agora 90 quilômetros dos 145. Então, os 4 primeiros lotes para contratação de projeto. São mais de 14 milhões investidos para que a gente possa ter o projeto que vai ligar de Joinville até Brusque, até a nossa rodovia Antônio Raio, que foi duplicada.
E conclusão, mais ou menos, previsão desse projeto? Primeiro a gente precisa finalizar os projetos para que a gente possa pensar na licitação da obra. O senhor acha que é viável, então, essa obra? Sem dúvida. Não é que é viável, é necessário. Assim, quem precisa passar pela BR-101, e a gente está falando do segundo maior complexo portuário do Brasil, que é Itajaí Navegante. Nós temos ali carga, setor industrial, PIB alto de Santa Catarina, tanto para exportar como para importar, e precisa resolver esse gargalo. Eu fui agora recentemente a Joinville e eu fiquei mais de 3 horas aguardando na BR-101. Essa realidade tem que mudar e está mudando. Para isso, nós temos que ter projetos. Tendo projeto, a gente avança na obra. Secretário, no verão é realizado em Jaraguá do Sul um famoso, mais importante festival de música. Em fevereiro, se eu não estou enganado. Eu fui uma única vez, nas outras eu não fui por causa da estrada que está inviável. A Sentiu só sabe disso, né? A região de Florianópolis, na região de Balneário Camboriú e Itajaí, por causa do Porto, é congestionamento permanente. Então é um desespero no verão. Essa será uma alternativa, então, para o turismo e para a atividade produtiva? Ela prevê 6 faixas de rolamento. 3 para ir, 3 para voltar. Uma obra, de fato, como um corredor logístico, que a gente tem chamado de corredor litorâneo norte. Essa obra vai mudar a realidade. Por isso que é uma obra de Estado. É uma obra que os governos têm que dar continuidade, assim como o túnel da Serra do Corvo Branco. O túnel da Serra do Corvo Branco é uma necessidade para Santa Catarina. E é por isso que nessa atual gestão a gente contratou o projeto. Já tem empresa definida e nós daremos na próxima quarta-feira agora, nós vamos dar lá na Serra do Corvo Branco a ordem de serviço para o consórcio de empresas para que eles possam fazer o projeto tão sonhado do túnel. E aí a gente tem a serra para a parte turística, bela serra, diga-se de passagem, e nós temos uma conexão importante da serra com o sul. Tem avaliação de custo dessa obra? Não, é uma obra cara, né? A obra a tendência, a estimativa é que seja uma obra cara, tá? Mas que a gente vai precisar do projeto. Qualquer valor agora é leviano falar. Ok, secretário. O secretário, no governo Raimundo Colombo, foi lançada a ideia, até o projeto já bem amplo, de concessão de rodovias estaduais para exatamente garantir a manutenção mediante pedágio, em bloco, em guarda-chuva, como se diz assim. Esse projeto foi abandonado no governo Moisés? Não. Na verdade, a gente fez uma autorização para que o governo federal possa estudar as rodovias estaduais, justamente porque a análise anterior mostrou que era inviável economicamente. Mas está muito no início esse processo. E ele só vai ser, Moacir, atrativo, só vai conseguir ser implementado se nós antes melhorarmos as condições das nossas rodovias. Quando a gente fala em uma concessão, a gente está falando em CAPEX, ou seja, a quantidade que ele tem que investir, o concessionário, e a receita, a taxa de retorno. Então ele tem CAPEX, OPEX e a taxa de retorno dele. Nesse processo, Moacir, a gente precisa equilibrar a conta. A conta não está equilibrada porque o CAPEX, a necessidade que ele tem de investir para melhorar a geometria é alta. E é por isso que nós, com esses investimentos, acreditamos sim que nós vamos ter uma nova realidade no que se refere à análise econômica desse processo. Mas é muito ainda embrionário ou estudo no âmbito do governo federal. Pois é, por que o governo federal entrou nessa parada? É que ele já fez um estudo similar no Paraná. Então ele solicitou que Santa Catarina pudesse também autorizar. Autorizamos o estudo, a análise do processo. O que o senhor imagina? Concessão para iniciativa privada direta? Alguma parceria? Qual é a ideia? O governo transfere direto e mediante pedágio? Qual é a ideia? Não, isso é muito relativo, né? Existem vários modelos, né? Inclusive com o próprio Estado melhorando seu processo de governança. Então, não necessariamente uma rodovia pedagiada e concessionada vai ser melhor. A gente tem que ver o melhor modelo. Mas a gente só vai proceder a tomar essa decisão, na verdade, quando a gente tiver os números de quanto que é necessário investir e de quanto vai ter de retorno. Um exemplo bem claro, o governo federal pretende fazer a concessão da 470. Mas ela só vai se tornar viável quando tiver a duplicação toda resolvida. A sua tese é de que antes da estrada estar bem pavimentada, bem estruturada, não há interesse na concessão? É muito difícil, a conta não fecha. Muito bem. Secretário, Sistema Aeroportuário de Santa Catarina. O nosso estado é carente de transporte aéreo, né? A rigor existe hoje Florianópolis, Chapecó, já no passado, bem distante, né? Com o DC3, era a ligação era Florianópolis, Tubarão, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Florianópolis, Concórdia, aí nasceu a Transbrasil com a Sadia. Enfim, hoje nós temos, o senhor falou, 18 aeroportos regionais. Qual é a situação desses aeroportos? Então, nós tínhamos 8 aeroportos em 2019 interditados.
Nós temos 8? 8. 8 estavam interditados. Interditado por quê? É por desconformidade, por falta de investimento de infraestrutura. Então, por exemplo, desde um cercamento, desde as condições da pista, desde a condição da parte de instrumentos, e a gente tem investido forte nisso. Uma prova disso, nós elencamos, como a gente diz na medalha de ouro na gestão Carlos Moisés, é o aeroporto regional da Serra Catarinense. Depois de 20 anos... São Joaquim? Não, o de Correia Pinto. Correia Pinto, ok. Depois de 20 anos aguardando, com o apoio da ACIL, das entidades, de todo mundo que se engajou, das prefeituras locais, nós conseguimos tornar realidade e hoje tem voo, aliás, bem ocupado, com passageiros, ligando a Serra Catarinense a Viracopos, voo da empresa Azul. Agora vai começar a operação da Gol de Guarulhos até a Serra Catarinense e, além disso, ligando até Jaguaruna. Então nós vamos ter voo de Jaguaruna, Serra Catarinense, de Serra Catarinense a Guarulhos. Quem é que vai fazer esse voo? Gol. Já está confirmado? Sim, a Gol já fez toda a manifestação, nós inclusive estamos fazendo adequação de espaço para que ela possa operar. De modo que os dois aeroportos maiores que tínhamos, que é o de Jaguaruna, e o que não existia, mas que poderia existir, que é o da Serra Catarinense, porque ele não existia, ele não operava na época, em 2019. Esses dois estão em plena operação e totalmente regularizados. O senhor falou que com boa taxa de ocupação da região serrana? Sim, nós estamos aí com ótima ocupação, quase 2.000 passageiros mês. Excelente, porque aí as companhias vão continuar, né, oferecendo essa possibilidade de comunicação, transporte aéreo de Santa Catarina. E quais são os projetos prioritários agora para esse final de gestão? Então, eu acredito que a gente tem focado muito na parte do compromisso. O governo Carlos Moisés não faz promessa, faz compromisso. Temos uma série de planejamentos que precisamos implementar e estamos implementando. Vamos ver. Exemplo disso, nós temos agora a parte, está faltando o licenciamento de Rio Rufino a Urubici. Então, nós estamos correndo e trabalhando junto aos técnicos para que a gente consiga liberar o licenciamento e, assim, retomar a obra. Tirar o que a gente diz do papel e tirar da gaveta essa que é uma obra guardada. Eu registrei na minha coluna, o senhor deve ter lido no Notícia do Dia, uma queixa que eu recebi da região ali de Moacir Pereira, Santa Rosa de Lima, Anitápolis. É C108, se eu não estou enganado. Ok? Então o senhor está bem informado. E aí é o seguinte, fizeram uma badalação, segundo as informações chegaram, né? No lançamento da ordem de serviço, na contratação da empresa, da licitação, processo licitatório, e aí anunciaram a licitação seria em maio, não aconteceu nada e não deram nenhuma satisfação. Depois eu soube, através da secretaria, de que houve uma nova licitação porque deu deserto, é isso? Isso. Por que deu deserto? Então, acho que primeiro a gente tem que deixar muito claro, Moacir, que nós já temos empresa supervisora contratada. Quando tu faz uma obra, tu tem quem faz e quem supervisiona. E lá, no caso, pelas questões ambientais, nós contratamos também uma gestora ambiental. Então, nós já temos 2 empresas contratadas, o que mostra a nossa vontade e o nosso trabalho para que isso aconteça. Lançamos a licitação, infelizmente ela não teve sucesso, republicamos a licitação. Agora está em processo de licitação e acreditamos que vamos encontrar uma empresa parceira, uma empresa contratada para que possamos tirar essa demanda, porque ela se junta a outro trecho também da 108, que é Jacinto Machado e Praia Grande e Major Gessino Angelina, para que a 108 seja totalmente pavimentada. Tem uma reivindicação do sul de Santa Catarina, o senhor deve conhecer também, município de São Martinho, município de alta potencialidade turística, e há muitos anos, desde a primeira gestão do governo Raimundo Colombo, reivindica aquela comunidade, a ligação com a região central, com a BR 282. Tem alguma previsão lá na sua secretaria? Tem um grande planejamento. Talvez, né, a gente tem feito para todas as cidades... Ali é a ligação São Bonifácio a São Martinho, é isso? Isso. Perfeito. E que liga ainda lá embaixo com Albertina, né, no caso o distrito. O Santuário de Albertina, Beckenbrock. Isso, e vai ligar em Maruí e Pescaria. Perfeito. São municípios com a densidade populacional pequena e nunca conseguiram ter voz. O governo Carlos Moisés tem feito para todos. E nós já fizemos a licitação do trecho, começando então para explicar para o senhor e para quem nos acompanha, né? Do trecho de Pescaria Brava, da 437, para a gente subir sentido São Martinho. Nós já fizemos a licitação, já tem empresa contratada, em agosto a ordem de serviço. O trecho de Maruí, empresa contratada, em agosto a ordem de serviço. O trecho entre Pescaria e Maruí, estamos finalizando o projeto. O trecho de Maruí a Albertina, nós estamos lançando a licitação, projeto finalizado. E o trecho de São Martinho, São Bonifácio, é um trecho que está com atualização de projeto. SC435, nós estamos com atualização de projeto. Alguma hipótese de lançamento do edital ainda este ano? Vai depender, de fato, de avançar na parte do projeto, né? Nós trabalhamos para isso, mas temos que vencer etapa a etapa.
Importantíssima essa estrada, Sem dúvida. né? Para ligar... É que ela faz uma nova conexão com a Serra. Exatamente. Então, Não, e do sul com até a região da Grande Florianópolis, né? Justamente. Porque pega São Bonifácio e todos esses municípios aqui Justamente. de grande atração turística, ok? Secretário, temos ainda 1 minuto e meio para a sua... informações adicionais que não tratamos aqui da nossa conversa ou a sua despedida. Então, para nós é um prazer estar aqui. Temos investido forte e trabalhado muito para que a gente possa mudar e transformar a realidade da infraestrutura. A infraestrutura vai garantir desenvolvimento econômico e vai gerar, no momento de crise, e vale lembrar, Marcinho, tudo isso acontecendo com grandes crises, não só em Santa Catarina, mas no mundo. Nós vivemos uma grande crise no âmbito mundial e o Santa Catarina, na gestão Moisés, não parou. Prova disso que fizemos uma carteira que vai para além de 4 anos, para que a gente possa ter obras de Estado. Estamos investindo maciçamente em infraestrutura e esse cenário começa já a mudar, inclusive, quer seja no aeroviário, quer seja... Temos agora processo de concessão do terminal Rita Maria. Amanhã teremos o processo de concessão do terminal rodoviário Rita Maria, que com certeza vamos ter sucesso, fazendo a agenda de concessões que era tão sonhada e que nunca era realizada. Então, mesmo diante da crise, trabalhamos muito para que a gente pudesse transformar. Hoje, de cada 10, vou repetir o que eu falei no início, de cada 10 trechos, 7 estão em condição ótima e regular, mas vai ficar muito melhor. Basta a gente continuar trabalhando forte. Secretário da Infraestrutura, Coronel Tiago Vieira, muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão ND. Quando tiver mais informações, quem sabe lá daqui a uns 2, 3 meses, voltamos para uma nova prestação de contas, ok? Sem dúvida, estamos à disposição. Um forte abraço, felicidades. A você que nos acompanhou até este momento, é importante lembrar, entrevista disponível na íntegra, dentro do portal ND+, e nas redes sociais da internet. Obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima.